Bom dia, amados irmãos, alegria nós estarmos juntos nessa manhã, para nós estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui na Primeira Igreja Batista de Cardoso. Nós vamos fazer o estudo 10 da EBD, temos a alegria de ter alguns irmãos conosco. Deus nos abençoe nessa manhã, abençoe a palavra, abençoe o estudo. Você que está entrando agora, vamos estudar resistência às heresias. Já está no texto desta palavra de hoje, que nós estamos colocando no Facebook da igreja. A resistência às heresias, o texto bíblico é 1 Coríntios 2, de 6 até o 16. Se você puder, compartilhe esse link e vamos participar juntos desse estudo nesta manhã. Nós temos boas notícias, né? Com a graça de Deus, já estamos quase que voltando à normalidade nos cultos. O Estado do Rio de Janeiro já liberou o retorno aos cultos e algumas atividades, com alguns cuidados específicos. A nossa cidade de Cardoso, também a cidade de Italva, vão ter uma reunião amanhã, irão ter uma reunião, e nessa reunião vão tratar dos assuntos da volta aos cultos, como é que nós vamos fazer, quais serão as ações, mas nós temos tomado alguns cuidados. Temos pedido aos irmãos que têm vindo à igreja nesse período para também tomar alguns cuidados, como máscara. Nós temos álcool gel disponível aqui e distanciamento nos bancos, mesmo tendo poucas pessoas na igreja. Vamos pedir a Deus para Deus nos orientar para que amanhã nessa reunião, ou nessas reuniões, a nossa ordem também, a Ordem dos Pastores Batista Norte Fluminense, assim como a nossa associação, a Banflu, também nos alinhe em relação ao que nós vamos fazer para os cultos nas igrejas. Que Deus, então, nos abençoe. Vamos ler, então, a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 ao verso 16. Abra a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Que responsabilidade, né? Ter a mente de Cristo. Que responsabilidade ser espiritual. O estudo de hoje vai nos falar e nos confrontar com heresias que nós vemos sendo colocado em prática na atualidade, mas interessante que nós temos que voltar um pouquinho, e isso acontecia no tempo de Jesus. Isso acontecia no Velho Testamento. A heresia é a ideia parecida com a fake news, começa em cima de uma verdade ou de uma possibilidade de verdade e dali se enraiza para uma mentira, para um pensamento mentiroso, enganoso. Por exemplo, quando nós entendemos que a gnose é conhecimento, alguns que são gnosticistas entendem que pelo conhecimento há salvação. Mas como é que pode isso? Não tem sentido. Senão uma pessoa sem conhecimento iria para o inferno, mesmo se arrependendo dos seus pecados, mesmo reconhecendo Jesus. Isso não teria sentido nenhum. Então nós vamos hoje estudar um pouco sobre isso, e a introdução nos diz assim: um dos méritos de Paulo foi tirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. O evangelho é o vinho novo, que não cabe em odres velhos. Mateus 9,17 é uma parábola que fala sobre não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Por causa da fermentação dele.
então ele vai romper esse odre quando fermentar e quando começar a ter gás carbônico ali dentro. E é lógico, a natureza, quimicamente falando, é possível, né? Todo produto novo, todo vinho novo, ele vai fermentar e vai aumentar de volume ali dentro, mesmo estando fechado, e aí vai arrebentar aquele odre. Assim foi ensinado por Jesus e assim nós sabemos até por que isso acontece. Continua então a introdução. Paulo foi escolhido para essa missão. Atos 9, 15 e 16, quando o Espírito fala para Ananias: este para mim é um varão escolhido. O apóstolo Paulo foi um desses homens. Assim como também nós somos, às vezes nós nem sabemos ou nem entendemos, mas somos escolhidos para anunciar, para viver e para ser de Deus. Diz mais o texto, a introdução. E lutou fortemente com os que queriam judaizar o Evangelho. Atos 15, de 1 a 3, quando queriam impor, então, regras para ser crente, para ser de Jesus. Olha, para ser de Jesus você vai ter que circuncidar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E o apóstolo Paulo, não precisa, não é isso. O Evangelho não é isso. Não é trazer a lei para dentro do cristianismo. É levar o cristianismo para dentro da lei com amor. E continua a introdução. Ele entendeu que o Evangelho era algo novo, que continuava a revelação dada aos pais, mas descontinuava o judaísmo. Interessante que muitas das leis que já existiam nesta época de Jesus, dentro do judaísmo, eram leis que os homens criavam ou aprimoravam. Lá atrás, criou-se leis, principalmente os 10 mandamentos, e quando foi criado os 10 mandamentos, um deles, honra teu pai e a tua mãe, era para que os filhos respeitassem, seguissem, ajudassem, amassem e compreendessem, por exemplo, no caso de uma pessoa de idade, as dificuldades que ele teria nessa fase. E o que os judeus criaram? Dentro dessa lei, criaram uma outra lei, por exemplo, falando dessa lei. Criaram uma lei de, se eu fosse servir a Deus, se eu fosse servir ao altar do Senhor, eu estava livre dessa lei. Mas que lei foi essa que não existia? Jesus não inventou essa lei, não foi criada por ninguém, mas foi criada pelo homem e colocada dentro do judaísmo. Então o judaísmo, nesse momento, além de outras, nós temos, por exemplo, quando Jesus fala com eles sobre dízimo, vocês dão dízimo do cominho, dão dízimo, mas vocês não cumprem a lei. Que lei que era? A justiça de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, colocar para os outros aquilo que você pode fazer. Então, dentro do judaísmo começou a ter heresias, assim como nós temos dentro das igrejas também, e dentro das nossas igrejas. Nós temos coisas que a Bíblia não fala para fazer, que não tem determinação, não tem nem mesmo orientação, mas nós queremos impor aos outros. Interessante que Jesus fala com eles assim: vocês colocam para os outros que vocês não conseguem fazer. Nós precisamos então começar a olhar que nem sempre a heresia vai estar claro dentro de uma igreja, de uma doutrina, ou nem sempre vai ser uma doutrina clara chegando a nós. Muitas vezes vai estar dentro de nós, criando raízes e criando dificuldade para o cristão ser servo de Deus, porque coloca-se tantas regras e tantos limites que você não consegue chegar a esse ponto de achar, por exemplo, de entender que é um salvo. Continuando a introdução, Paulo é um misto de evangelista, missionário, teólogo e apologista ou apologeta. Nós entendemos que Paulo foi um daqueles que realmente conseguiu descontinuar o judaísmo, classificar o cristianismo como uma doutrina que vinha para resgatar vidas e defendia isso claramente, com muita habilidade. Uma das facilidades que ele teve foi que ele era contrário ao cristianismo, ao caminho, e isso criou nele possibilidade de ver o quanto ele estava errado, por exemplo. Sabe, amados, hoje nós vamos então entender um pouco mais. E ele não permitiu sua distorção, expressando-a claramente. 1 Coríntios 15, 3, 4 e 4, 11. Vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo não permitiu que isso acontecesse. Marcelano, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Nós precisamos então entender que o apóstolo Paulo era um apologeta, que ele defendia o cristianismo de unhas e dentes e até com a vida. Nossa época de condescendência, eu achei esse momento aqui do
estudo muito bom. O politicamente correto impõe concessões que desbotam o evangelho. Algumas vezes o meu filho, o Mateus, fica bravo comigo e fala: papai, o senhor tem que tomar uma posição sobre isso, tem que bater o martelo sobre algum assunto qualquer. E eu falo com ele assim: quando for necessário nós vamos fazer isso. Parece que você está sendo condescendente quando você faz isso. Não, é diferente. A condescendência é quando você está vendo que aquilo está errado e você passa a mão na cabeça. Tem aquele ditado popular: tem mãe ou pai que passa a mão na cabeça do filho e depois o filho se torna talvez até um bandido, pela ação que faz. Não é isso que nós devemos fazer em hipótese nenhuma. O condescendente, ou aquele que tenta ser o politicamente correto, é a pessoa que não toma posição. Por exemplo, eu costumo dizer para os irmãos, e sempre falo isso nas pregações, tanto na igreja, no contato social que eu tenho, quanto também até pelas lives. Eu não tenho ideologia política, não sou partidário de um partido político, da esquerda, da direita, do PT, do PSOL, de qualquer partido. Mas eu tenho entendimento daquilo que Deus orienta baseado na Bíblia e o que fazem algumas linhas partidárias. Claro que eu tenho. Claro que eu defendo, por exemplo, sou contra o aborto. Qualquer partido que é a favor do aborto, eu sou contra ele. Pastor, então eu sou contra a esquerda, por exemplo. Não estou discutindo isso, estou dizendo que eu sou contra o aborto. Eu sou contra, por exemplo, o divórcio. Qualquer ideologia política favorável à separação e casar com outro, eu sou contra. Eu sou contra, por exemplo, a ensino a criança a ter educação e orientação sexual. Porque a Bíblia nos mostra isso. Então, ser condescendente não é a postura que o pastor Jales adota, que nós devemos adotar, e o apóstolo Paulo nunca adotou. Nós não podemos, irmãos, entender e ver convicções bíblicas sendo deturpadas e não tomar posição. O apóstolo Paulo colocou, vamos dizer assim, a cara para bater, se fosse necessário, e para a morte, por defender o cristianismo. Se for opinião pessoal, sim, vale mesmo. É interessante pensar nisso, porque quando nós falamos sobre ser condescendente, sobre ser politicamente correto, é claro que você tem que responder ou respeitar a opinião dos outros. Nós não estamos discutindo aqui quem gosta de um time ou de outro time, quem gosta de uma visão de espiritualidade de uma forma e o outro de outra. O que nós estamos discutindo é cristianismo, heresias dentro do cristianismo e a sua volta, as raízes que têm sido criadas e têm sido problemas para nós. Quando nós, então, vemos esse estudo do pastor Exaltino, nesse período, nessa época, é muito bom e muito proveitoso, porque olha o que ele diz no finalzinho da introdução: se for opinião pessoal, sim, vale mesmo, mas se o olhar do outro for fora da Bíblia, amados, o feminismo está aí de uma forma contundente para até tirar, em alguns momentos, o desrespeito à hierarquia familiar, no sentido de sacerdote do lar. Tem mulheres que não aceitam que o homem seja sacerdote do lar. Biblicamente eu não posso ir a favor disso. Biblicamente eu tenho que tomar uma posição. Então não há condescendência da minha parte, porque eu não concordo com aquilo que é diferente do que a Bíblia ensina. Olha uma outra coisa: qualquer olhar fora da ótica bíblica está errado. Vamos pensar então sobre o homossexualismo. Eu posso concordar porque é atual, porque é moderno, porque algumas ideologias partidárias e até religiosas, para ficar com o tempo cheio, têm falado que a Bíblia não é contra o homossexualismo? Não, eu não posso ser condescendente com isso, porque a Bíblia nos mostra que é pecado a atitude, o ato homossexual. Homem com homem, mulher com mulher. É pecado e eu tenho que entender isso. Diz mais: por isso é oportuno ver a postura de Paulo diante das heresias e aprender com ele. Amados, nós não vamos aqui entender que temos que sair quebrando as seitas ou doutrinas heréticas,
ou até mesmo dentro da igreja, não vamos ter relacionamento com pessoas que têm visão herética. Não. O que nós estamos dizendo é que nós não vamos ser condescendentes, nós não vamos apoiar e nós não vamos concordar com isso. Ponto 1 do estudo, o problema com os judaizantes. Os judaizantes surgem cedo, Atos 15, de 1 a 5. Interessante, eu gostaria de ler esse texto, porque ele vai falar para nós, Atos 15, de 1 a 5. Ele vai falar para nós sobre uma coisa interessante, que foi o primeiro momento que teve um embate, vamos falar assim, meio que teológico, sobre o que poderia ou não poderia. Atos 15, de 1 a 5. Diz assim o texto, a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Circuncisão, amados, é difícil hoje e era difícil naquela época também. Só tinha uma lei. Mas olha só, lei judaica, lei do judaísmo, lei do Velho Testamento. Olha só o que diz então, Atos 15, de 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, Moisés está acima de Deus, está acima de Jesus. Essa era a ideia que nós vemos dos judaizantes. A seita herética entrando dentro do cristianismo, tentando trazer aquilo que era lei no Velho Testamento para dentro do cristianismo. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, claro, eles não aceitaram isso. E não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão, ou seja, vamos fazer uma convenção, vamos nos reunir, vamos debater esse assunto. E agora nós vamos discutir com outras pessoas, com outros líderes, qual é o caminho correto, e nós vemos que depois foi tomado. Enviaram, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pelos irmãos da igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E aí, versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidar-lhes e determinar-lhes que observem as leis de Moisés. Ou seja, não mudou nada. Para alguns que traziam a heresia da lei dentro do corpo, não mudou nada. Essa é irmãos, uma das dificuldades que nós temos tido, e às vezes algumas igrejas muito tradicionais têm vivido e têm criado dificuldade. Por exemplo, eu vou trazer uma visão herética sobre dízimo. O que é o dízimo? O dízimo nada mais é do que a conversão de um crente, de uma pessoa, a Jesus Cristo, e a devolução de 10% daquilo que ele recebe. Ele entende que Deus o abençoa para ele receber 100 de alguma coisa, e ele pega 10 e devolve para o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, para a obra física que precisa acontecer, para pagar a energia, para pagar o pastor, para colaborar com os irmãos, para pagar o combustível, para comprar as coisas da igreja. Isso é dízimo. Isso é bíblico. Eu não posso pregar diferente disso. Mas nós vemos pessoas que têm pregado hereticamente que se não entregar o dízimo não é salvo. Mas isso não é bíblico. A diferença parece pequena, mas ela é muito grande. Por exemplo, batismo salva. Não, é heresia. Mas todo salvo quer ser batizado. Então, voltando ao dízimo, o dízimo não salva. Mas todo crente salvo quer ser dizimista. Porque entende que precisa andar com a obra do Senhor. Precisa recolher para os seus celeiros bênçãos, para a sua casa bênçãos. O que nós temos visto, então, em relação a dízimo, por exemplo, é, muitas vezes, até em algumas igrejas tradicionais, heresia sendo anunciada. Se não for dizimista, não pode fazer isso. Se não for dizimista, não pode fazer aquilo. É claro que eu não posso entender que um tesoureiro de uma igreja não seja dizimista, óbvio. Diretoria estatutária de uma igreja que entende, está imbuído de todo o trabalho da igreja, não entenda que o dízimo é necessário para manter a igreja. Isso é óbvio que eu penso dessa forma. Mas isso vem para um corpo que nós já temos que ter certeza que é corpo de salvos. Já tem experiência com isso. Porque você não vai pegar uma pessoa com um novo convertido, mas você vai ser o vice-presidente da igreja.
Ele não tem experiência para isso. Você vai ser o tesoureiro da igreja. Ele não tem experiência para isso. Continuando, tópico 1 ainda. Há cristãos mais empolgados por Israel que pela igreja. Isso é perigoso. Aqui eu gostaria de fazer um adendo, irmãos. Eu tenho visto algumas igrejas voltando a algumas práticas dos judaizantes, que é aqueles castiçais com 7 pontas para lâmpada, velas, pega algumas atitudes, a arca e coloca no altar, e faz algumas coisas que são totalmente judaizantes, totalmente de Israel. Estão voltando ao Velho Testamento e buscando de lá artefatos para trazer bênção para a vida das pessoas. Quando eu vejo, e aí eu posso falar isso com toda a minha tranquilidade, porque eu creio dessa forma, que uma rosa ungida vai abençoar a sua casa e a sua vida, isso me dá quase que um infarto. Que um copo d'água vai ser bênção para a sua vida, porque ele foi orado, porque aquela oração tem poder, isso para mim é até triste, porque biblicamente não tem. Agora, isso não quer dizer que você não pode tomar um copo d'água orado, que você não pode receber uma rosa de presente. Isso não quer dizer que você não pode fazer algumas ações como esta, mas não pode deixar que isso seja uma heresia na sua fé, na igreja que você serve, aonde você está. O povo de Deus é quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Eu não creio, irmãos, e não posso crer, baseado no estudo, que algumas heresias têm entranhado as igrejas são bíblicas, porque não são. Quem não crê em Jesus está perdido, mesmo sendo judeu. Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Vamos ver o que vai falar o texto bíblico, porque nós precisamos entender onde e o que estamos falando. Atos 4, 11 e 12 diz assim o texto, a palavra do Senhor. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Sabe, amados, há aqui, sejam bem-vindos, irmã Cátia, irmão João, irmão Davi, irmão Fábio também, só chegaram, Deus abençoe vocês. Amados, nós precisamos então entender que se você está sem Jesus, dentro da igreja batista, dentro de qualquer igreja, você está perdido. Não é a doutrina que vai te salvar, é Jesus. Então, os judeus achavam que eles iriam ser salvos por causa de Moisés. E não é verdade. Ponto 2, de gnosticismo. Nós falamos um pouquinho no momento de introdução. Um movimento esotérico. Nós temos visto muito fortemente o avanço do gnosticismo. O conhecimento, e a Bíblia já nos fala isso, ele muitas vezes te afasta, ao invés de te aproximar de Deus, ele te afasta de Deus. Ele coloca você mais longe do Senhor. Você começa a ter mais dúvidas. Como é que pode carne ser formada de barro? Como é que pode o olho, com todas essas nuances que tem, com todo o seu formato, ser formado do barro? Olha, irmãos, sinceramente eu não sei não, mas a Bíblia diz que foi formado assim, eu acredito na Bíblia. Nós temos que partir de um pressuposto. Onde está a nossa crença? Se está em Jesus Cristo, bíblico, eu preciso acreditar nisso. O movimento esotérico, ele veio para criar dificuldades. Diz assim a introdução do ponto 2. O gnosticismo era um movimento esotérico que ensinava a salvação pela gnose, no racionalismo cristão, ou seja, aquilo que é racional, aquilo que é possível. O que não for possível, eu não consigo explicar, e não existe uma lógica física, não é verdade. Interessante que, falando sobre a lógica física, uma vez uma pessoa veio falar comigo assim, eu ainda não era pastor, Jales, existe um estudo que diz que o Mar Vermelho, onde o povo de Israel saiu dali do Egito, e quando foi atravessar o Mar Vermelho,
Na verdade, aquilo aconteceu porque a maré baixou e eles atravessaram. Fisicamente é possível comprovar isso. E eu me lembrei de algumas coisas que a gente vê, principalmente no final de tarde, nas beiras do mar, próximo ao mar. O mar está com a onda lá embaixo. Quando vai chegando no final da tarde, começa subindo, em alguns lugares sobe mais de 1 metro, até 2 metros de altura. Já parou para refletir que isso é uma realidade? Agora a pergunta que eu faço é: nós acreditamos em coincidências? Algumas sim, mas não seria muita coincidência acontecer no momento que precisava do povo de Deus passar e depois, no momento que precisava o povo de Israel, o povo do Egito, os guerreiros, subir novamente e salvar o povo? Sabe, irmãos, tem pessoas que acreditam em sorte, mas nós não podemos acreditar em sorte. Não é o que Deus e a Bíblia orientam. Algumas pessoas sobrevivem hoje no racionamento cristão e certas instituições secretas e ocultistas. Aí tem algumas doutrinas e algumas ideias de ocultismo que eu sou totalmente contra e falo sobre isso. Pastor, o senhor acredita, acha que é disso ou daquilo? Eu falo, olha, aquilo que é oculto, a Bíblia reprova. Então eu não sou a favor. Entre suas muitas heresias, negavam a corporeidade de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição, bem como a nossa. Para os gnósticos, não havia como isso acontecer, porque fisicamente não tem como explicar. Aquilo que eles não conseguiam explicar pela ciência, pela física, não era verdade. Ensinava a salvação por um conhecimento secreto. Opondo-se a isto, Paulo afirma que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento estão em Cristo. 1 Coríntios 2, 6 a 16, o texto que nós acabamos de ler na introdução. Em Cristo é ser espiritual. Se eu não sou espiritual, se eu não tenho visão espiritual, eu não consigo entender as coisas espirituais. O texto diz assim, olha, verso 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Se eu não sou espiritual, eu vou estar sempre buscando a razão. Eu não vou ter um meio termo, não vou conseguir entender que o espiritual é acreditar naquilo que você não vê. Ainda no ponto 2, Paulo diz que Jesus veio em carne, 1 Timóteo 3,16. Para os gnósticos, Cristo não morrera na cruz. Eles acreditavam e achavam que a cruz não era lugar para o Filho de Deus ou para Deus, mas faltava neles aí, falta entendimento espiritual. Quando nós olhamos para isso, o que falta não é o conhecimento do mundo ou das coisas do mundo, é o espiritual. Concluindo o ponto 2, é uma lição para nós. Só há um Cristo, o crucificado, ressurreto, assentado à direita do Pai. O esoterismo é um discurso vazio, não leva a nada a não ser a perdição. Se você tem uma crença esotérica, se você tem tido uma visão ou informações nessa linha de algumas pessoas, comece a buscar as respostas, não nas pessoas, mas na palavra de Deus. Se você precisar de ajuda, busque uma pessoa de confiança para te mostrar na Bíblia aquilo que é a palavra do Senhor, porque biblicamente não há base nenhuma para essa linha de visão. Ponto 3, a grande intervenção de Deus na história. Olha só que interessante. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos, Colossenses 3,11. Amados, para pensar um pouquinho e veja se isso não é maravilhoso. Você entender que Deus, aquele que está lá no céu, que criou a nós, a sua imagem e semelhança, agora vai para a cruz morrer por nós. Parece uma loucura quando nós entendemos ou ouvimos isso, ou vemos isso. Nada era maior que Jesus. Não deixe que na sua vida como crente alguma coisa seja maior que Jesus. Pastor, mas e o meu filho? Ele não é maior que Jesus? Porque aconteceu isso com Jó. Ele perdeu tudo que tinha, mas não perdeu a sua vida espiritual, e Deus deu em dobro. E aqueles filhos dele, resgatados espiritualmente, estão com o Pai. Sabe, amados, nós precisamos entender que quando você está com Jesus, a proteção é total. Isto é o antídoto contra as heresias, ou seja, nada é maior que Jesus.
Ele combatia tenazmente qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. Tem uma doutrina que prega de casa em casa, falando que nós temos que viver e entender sobre o Velho Testamento, sobre Jeová, e eu também acredito em Jeová, porque eu sou cristão, creio nisso, mas e Jesus onde está? Se Jesus não está acima de tudo e ao lado do Pai, essa doutrina é herética, e a Bíblia retrata sobre isso. Se Jesus não é o Filho de Deus e não é Deus, essa doutrina é herética e não é de Deus e não é bíblica. Comecem a então trabalhar isso nos seus corações, amados. Nada era maior do que Jesus. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. A pessoa é salva por ele, mas fica presa de demônios, de maldição, de palavras, de maldição hereditária, e precisa da reza forte de um guru para quebrar essas maldições. Aqui eu tenho novamente de parar para fazer um adendo. Quantas pessoas creem na maldição hereditária? Aí eu posso falar assim, levanta a mão. Sabe, amados, a maldição hereditária, ela vem mesmo para as pessoas, nós não temos a menor dúvida disso. O pastor Jorge Linhares, um batista, prega isso, e outros pastores. E eu também prego. Tem pessoas que trazem sobre a sua vivência a maldição hereditária. Pastor Jado, que é isso? Porque ele não tem Jesus. Sem Jesus, tudo isso é verdade. Nós precisamos começar a interpretar que sem Jesus, um sopro do diabo tira você de pé. Mas quando nós estamos com Jesus, muda tudo isso. É isso que o apóstolo Paulo pregava e brigava o tempo todo. Nós precisamos entender que não tem que ter pessoas para quebrar a sua maldição. Não tem que ter pessoas à sua volta que têm um poder de oração maior, porque é claro que nós sabemos, algumas pessoas, e aquele que mais estuda a palavra, mais está próximo das coisas espirituais, tem mais convivência e relacionamento com Deus que você, que não tem nenhuma convivência com Deus. É claro que eu sei disso. O que o apóstolo Paulo defendia e brigava não era isso, era que eu não posso dar a esta pessoa e a esse guru um poder que é de Jesus. O apóstolo Paulo brigava, era sobre isso. Ele não aceitava as heresias dentro da igreja, porque ele falava, nada é maior do que Cristo. Mas sem Cristo, tudo isso é possível, tudo isso é verdade. Você já observou que algumas pessoas na sua família traz de geração em geração pais agressivos, maridos agressivos, e quando você vai ver assassinatos, suicídios, aí você fala, mas isso não é possível. Não é possível mesmo para crentes, mas para quem não é, está ali o peso da maldição e do pecado. Mas Jesus veio para resolver isso. Que tristeza, um Cristo fraco e demônios fortes. Sabe, isso nós vemos muitas vezes em algumas religiões que pregam isso. É como se o demônio tivesse poder, mais do que Jesus. Amados, eu não tenho a dúvida nenhuma que o demônio tem poder, mas mais que Jesus, não hipótese nenhuma. Quem é de Jesus não está sob o domínio do poder, o domínio do diabo, está sob o domínio de Jesus. Quem é crente, mas parece que alguns crentes, eles vivem dizendo que são crentes, mas o diabo tem o poder sobre eles. E eu falo sobre isso com toda a minha fé na Bíblia. Um crente não pode ficar possesso. Por quê? Porque quem está nele é Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum fato assim. Você encontra pessoas que não são cristãos ficando possessos. Pessoas que permitem a ação do diabo à sua volta, mas não a possessão. Jesus fala assim com Pedro. O Satanás está te cirandando. Mas se Pedro tinha Jesus dentro dele, Pedro não ia permitir o diabo dominá-lo. Nós temos que abrir os olhos para isso. Cristo salva a pessoa, entra em sua vida, mas não consegue transformá-la e livrá-la do maligno. Que mudança é essa? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? É isso que o apóstolo Paulo pregava. Eu só posso acreditar em Jesus, em Deus, se eu tiver uma mudança completa. Eu tenho que ser uma nova criatura, amados. 2 Coríntios 5,17, abra sua Bíblia aí, olha o que o texto vai nos dizer, um texto muito maravilhoso, quase todos conhecem de cor.
2 Coríntios 5, 17 vai nos dizer assim, olha só, é assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sabe, amados, eu tinha problema familiar, tinha problema de família, meu pai era divorciado, separado da minha mãe, eu tive problema, minha esposa também, mas em nome de Jesus, quando nós assumimos a vida cristã, quando nós aceitamos Jesus, Jesus tomou posse de nós, e é assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu agora não posso admitir que o divórcio, a separação faça parte do meu casamento, a não ser pela morte. E acabou. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram nova. Aquilo já acabou, eu agora sou nova criatura. Eu agora não trago essa maldição que é normal no mundo não crente, não cristão. Nessa visão, o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Eis a base das heresias: Cristo e algo mais. Para pensar um pouquinho. Quem tem Cristo precisa de mais o quê? O pouco, ditado popular, com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Isso é um ditado popular, mas o livro de Salmos, verso 37 e 25, fala sobre isso. Eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Como é que um crente vai passar fome? Eu não estou dizendo dificuldade. E nós temos conversado bastante, e o irmão João, a gente está sempre conversando e falando sobre isso. Nessa retomada agora da economia, tenho conversado com o irmão Grademir também, com o Mateus e outros irmãos, nós vamos ter muita dificuldade. E vamos ter crentes passando dificuldade, eu não tenho dúvida disso. Mas fome não. Se você está passando fome como crente, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Se você está passando dificuldade, vamos nos unir. Assim é o corpo de Cristo. Nós não podemos aceitar diferente. Mas comece a observar qual o nível de relacionamento que você tem com Deus. Porque tem pessoas que acreditam em Jesus e mais alguma coisa. Esse é o grande problema. Nessa visão, o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Eis a base da heresia: Cristo e algo mais. Eu não posso aceitar isso, porque eu sou um cristão. Eu não tenho uma visão assim. Caminhando para o final do estudo de hoje, precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Cristo na vida da igreja. Amados, um testemunho nosso aqui da primeira igreja. Quando nós fechamos a igreja no começo de março, tivemos culto dia 3, depois não tivemos mais. É claro que sobre todos nós há uma preocupação e os compromissos da igreja. Como é que a igreja vai passar por essa fase sem ter o culto racional, sem um irmão vir fazer a mordomia, sem ter uma pessoa para entregar uma oferta? Eu posso testemunhar para vocês, para todos que estão me ouvindo. A nossa igreja não faltou nada e superabundou em graça. Amém? Em misericórdia. A nossa parte financeira, a nossa entrada financeira, no mês de março, abril e maio, foi ou normal ou acima do normal. Eu só posso dar glórias a Deus. Eu só posso dizer glória a Deus, Senhor. Glórias ao Senhor, muito obrigado. Porque nós não vimos outra coisa na igreja a não ser a centralidade de Cristo. Nós temos essa visão. Nós continuamos com os cultos de oração, uma proposta da irmã Cátia todos os dias às 8 horas. Continuamos com o culto de quinta-feira, continuamos com o culto de oração pela manhã, na sexta, continuamos com o culto de domingo pela manhã, como estamos aqui hoje, e domingo à noite. Continuamos visitando, orando, ligando, e Deus honrou a igreja dele. Precisamos recuperar a centralidade de Cristo na igreja. Ela é dele. A igreja não é do pastor Jales, nem dessa liderança aqui, porque nós vamos passar se Jesus não voltar antes. Nós vamos passar, mas vai vir outros, e a igreja vai ter que continuar, o tempo tem que continuar aqui recebendo irmãos. Sabe, amados, ela é dele, ele a comprou. Pastores e líderes não são os seus donos, apenas tomam conta dela para ele. Eu estou aqui, irmãos, como um pastor, cuidando dos irmãos, sendo cuidado pelos irmãos, e assim a gente vai continuar. Apenas tomam conta
dela para ele. Precisamos pregar e ensinar sobre Jesus. Sua figura está desbotada em muito cântico. Tem hinos que exaltam o homem, o louvor que exalta o homem, e esquece de exaltar a Deus. Quase que falam: tudo para mim, nada sem Jesus, preciso de muito mais. Hinos que só exaltam o homem, só trazem bênção para o homem. Culto em que Cristo não seja o centro, cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciado, é tudo problemático. Eu diria até mais, o pastor foi até amável, é tudo errado, porque o centro tem que ser Cristo. Eu falei com minha esposa esses dias sobre isso. Estava participando, assistindo uma live de uma determinada pessoa, e ficou quase 2 horas na live, de louvor e de conversa 1h30, quase 1h40, 20, 30 minutos de palavra. E eu falei: tem alguma coisa errada. Nós estamos falando isso em live, mas na igreja tem sido assim também muitas vezes. Eu não estou dizendo a rotina do culto de tem que ter um adolescente para fazer uma atividade, ou não. Eu estou dizendo que muitas das vezes, se você for pegar a palavra para pregar, alguém vai falar assim: olha, você tem 5 minutos para pregar, 10 minutos, depois do louvor ter ficado cantando 1h30, 2 horas. Tem uma coisa errada. Deve ser repensado. Finaliza o estudo. Para pensar e agir, para nós caminharmos para o final, nós vamos estar louvando ao Senhor. A Flaine vai estar louvando, o irmão Davi. Diz assim: o antídoto às heresias é uma cristologia forte. Cristo é o centro. Não dá para pensar diferente. Temos que entender que Cristo é o centro da igreja. Teologicamente falando, eu preciso saber mais de Cristo, da cristologia, dessa linha de estudo. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. Se perder Jesus de vista, a igreja corre riscos. Por isso, fazemos 3 observações. Primeiro, recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Eu não estou dizendo aqui para os irmãos comprarem um crucifixo e colocar no peito, até porque não sou muito partidário. Respeito quem usa, temos vários cristãos que usam, mas eu não gosto de trazer essa visão, porque ela traz a visão da ideia daquilo que nós éramos antes, do que nós trazíamos antes, e eu prefiro não remeter isso à memória de algumas pessoas. Sim na cruz, sempre me glorio. Um hino que fala assim: amarremos nossas igrejas à cruz de Cristo. Nós precisamos entender que tudo aconteceu por causa de Jesus, tudo por Ele. A igreja é um evento cristológico. Seu carro-chefe não é louvor, nem o pregador, nem sua eclesiologia, sua forma de culto, por mais bonito que seja. Cristo é a razão de ser da igreja. Amados, quando você vê alguém pregando a Bíblia e a palavra do Senhor, por pior que seja a palavra, mais difícil que seja, e até mesmo por mais inapto que seja essa pessoa, agradeça a Deus pela vida dele, porque essa pessoa está pregando Cristo, o centro das Escrituras. E o terceiro, nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação. Amados, nós não estamos falando que o Velho Testamento não deve ser usado, pelo contrário, ele é a base de toda a nossa história como cristão. Mas não coloque a sua fé naquilo que era o Velho Testamento, porque aquilo passou. Nós vivemos o Novo Testamento em Cristo Jesus. Não coloque a sua visão em base de fé em Lutero. Não coloque em Calvino. Interessante que alguns calvinistas parecem tão fortes e contundentes. Calvino quase que é mais do que Cristo. Não faça isso. Alguns arminianos são tão arminianos que colocam o Armínio acima de Cristo. Não, Cristo é acima de todos. Ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem Ele não há salvação nem entendimento. Sem Cristo não há salvação, não há entendimento. Se você tem buscado entendimento em muitas coisas, mas tem esquecido da palavra do Senhor. A minha Bíblia é preta, capa preta. A minha esposa é rosa, outros são marrom, não importa. Não vou falar o livro preto, mas vou falar a palavra do Senhor. Centralize o seu conhecimento e a sua fé
em Jesus, baseado na palavra do Senhor. Que Deus abençoe esse estudo. Nós vamos ter que combater muitas heresias ao longo dessa retomada nossa. E eu tenho certeza que nada melhor para combater heresia, um antídoto melhor do que a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Vou virar a câmera aqui para a irmã Fine, os irmãos estão aqui, todo mundo de máscara, né? Então, vamos lá. Vamos virar aqui um pouquinho. Vamos agradecer a Deus em oração. O irmão João vai estar falando com Deus e aí nós vamos finalizar o culto dessa manhã. À noite estaremos juntos novamente às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um excelente domingo. Senhor Deus e Pai que está no céu, queremos te agradecer, ó Deus, nessa manhã que o Senhor nos proporcionou, essa manhã bonita, agradável, ó Deus, dada pelo Senhor, de estarmos aqui na casa do Senhor. Pai, somos gratos por isso. Damos graças pela vida de cada irmão aqui presente, ó Deus, os que estão em casa, assistindo esse trabalho, ó Deus, e que possamos sair daqui alimentados da Tua palavra, ó Deus, e agradecidos, porque um dia conhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Muito obrigado pela vida dessa igreja, pela vida do nosso pastor, pela vida das demais igrejas, pelo Teu Evangelho, que um dia foi entregue a cada um de nós. E aqueles que ainda não te aceitaram, possam ainda, mesmo nessa tribulação, ter a oportunidade de te conhecer como o único